Estamos de volta com o nosso Mais Saudável nessa super segunda-feira, a última segunda-feira de janeiro de 2017. Hoje a gente está falando sobre rouquidão. Isso é ruim fazer, né? Você tá rouquinho, aí você começa... Aí até o pessoal brinca, né? Antigamente tinha até uma campanha de pastilha que falava: o bichinho do ram-ram pegou você. Não vamos falar o nome, mas todo mundo que tem a minha faixa etária lembra bem. Quem tem 20 anos lembra bem, só que não. Doutor, fazer essa limpeza aqui da corda vocal, da garganta, faz mal mesmo? Do ponto de vista de voz, faz muito mal. Faz muito mal? Faz muito mal. A gente não deve fazer? Não deve fazer. Perfeito. É lógico que se a pessoa tem uma quantidade de secreção muito grande, há uma doença pulmonar, uma bronquite, uma broncopneumonia, é aceitável. Mas quem não tem essas doenças de base, do ponto de vista para a voz, para o profissional da voz, para as pessoas que têm uma demanda de voz, isso é ruim. Tá. Vamos entender um pouquinho da rouquidão, né? O que a gente está falando aqui, é o nosso tema. A gente tem dois tipos de rouquidão, né? Que é a aguda e a crônica. E é o doutor que vai comentar cada uma delas. Mas a primeira, pode colocar na tela para todos lerem também, é a aguda, gente. A aguda é quando ela tem uma curta duração e geralmente ela é decorrente aí de gripes, de resfriados, de esforços vocais, de angústia e de ansiedade. Eu gostei muito dessa tela na questão da gente entender também que o fator emocional também mexe com a voz, né, doutor? Com certeza. Essa classificação de agudas e crônicas, ela leva em consideração o tempo, né? A gente prefere trabalhar com uma outra situação. Quer dizer, eu tenho uma disfonia em decorrência de questões funcionais e uma disfonia, uma alteração da voz pelas questões anatômicas. E, lógico, essas duas, anátomo-funcionais. Então, dentro disso, a gente encaixa melhor, inclusive, as questões de ordem emocional, né, que é o campo das disfonias funcionais, campo, né, de atuação estupenda por parte das fonoaudiólogas. As disfonias, as rouquidões anatômicas, são as que causam algum problema na corda vocal em termos de massa. Um nódulo, um calo, um pólipo, uma lesão, um hematoma... E por aí vai. Aí encaixa muitas vezes aquelas lesões decorrentes do tabagismo, eventualmente uma laringite crônica, que leva de muito tempo, e às vezes até os cânceres de garganta. E às vezes eu tenho o profissional que, por uso inadequado, por demanda errada da voz, ele acaba também, né, favorecendo uma alteração funcional. Então, o laringologista, ele trabalha com essas três possibilidades, porque a aguda é bem o que está escrito, é o tempo. É o tempo. Que agora gira em torno de uma semana a 10 dias, mais ou menos. No máximo, né, doutor? Exatamente. Agora vamos entender aqui a crônica, pode colocar na tela também para quem está em casa acompanhar. Gente, a rouquidão crônica, tipo crônica, é quando o problema persiste por mais de 15 dias, que foi o que eu coloquei logo no começo do programa. Pode ser desencadeado aí pelo tabagismo, como a doutora assim falou, pelo alcoolismo, pneumonia, sinusite, o hipotiroidismo e também o refluxo, como a gente já conversou também aqui, né? Exatamente. As crônicas são mais preocupantes, né? Geralmente as laringites ou as disfonias, a rouquidão aguda, com um pouco de orientação, repouso vocal, a gente sabe que esse aspecto da voz volta. A crônica não tem volta. Ela tem alguma coisa do ponto de vista anatômico ou eventualmente funcional, em que a atuação do profissional é importante. Doutor, tem gente que é mais predisposta à rouquidão? Você acabou de falar de pessoas que usam a voz. Eu, por exemplo, jornalista, estou aqui apresentando um programa, eu falo muito, saio daqui, ainda continuo trabalhando, continuo me comunicando, enfim, professores, radialistas, né? Então, tem essa relação? Tem pessoas que são mais predispostas mesmo? Tem. As pessoas de demanda vocal, a gente chama de demanda vocal, que está exatamente isso. Jornalistas, geralmente os repórteres de mídia, né, televisiva, os atores, os professores, as pessoas que trabalham em telemarketing. Sim. Porque ficam sempre em telefone e sempre tem essa possibilidade. Há um abuso, há um esforço de toda essa estrutura que favorece a uma alteração. Em um primeiro momento, às vezes, ela é funcional. A gente faz o exame chamado laringoscopia, não vê alteração anatômica nenhuma, mas a persistência desse hábito errado,
a falta de orientação, principalmente a orientação fonoterápica, né? E eu também tenho que levar em consideração aquilo que nós médicos também não conseguimos resolver. Lógico. Porque não necessariamente o problema é só da laringe, o problema pode ser fora da laringe, como uma doença de refluxo ou eventualmente um procedimento. O hipotiroidismo, o enfim, hipotiroidismo, como a gente muito bem acabou de lembrado ver o aqui. hipotiroidismo, por sinal. Perfeito. Chegou a hora que a gente adora, que é a hora que o Brasil entra aqui na nossa sala de bate-papo. Vamos ver quem conversa com a gente? Ah, aqui pertinho, Jundiaí, São Paulo, Cida Oliveira. Cida, um beijo, ótimo começo de semana pra você, tá, querida? Ela diz o seguinte: olá, Cissa, sou professora. Olha lá, ó. Sou professora e falo muito durante o dia. Percebo que à noite estou sempre rouca, quase chego a ficar sem voz. Depois de um tempo, vai melhorando, mas gostaria de saber o que posso fazer para prevenir a rouquidão. É exatamente o que a gente falou, pessoas que usam mais a voz, que estão se comunicando diariamente, que estão fazendo um uso excessivo da voz, podem apresentar esse quadro de rouquidão. Aí o que ela deve fazer, eu quero que você explique, Gi, e depois eu vou no André também, como a gente pode auxiliar aqui a Cida, qual é o chá, o que ela deve fazer para melhorar, para prevenir essa rouquidão. Giovana? Então, primeiramente, volta na questão da frequência, né? Se ela todo dia fica com essa rouquidão, é hora dela procurar um otorrinolaringologista para fazer um exame e ver se não tem nenhuma alteração anatômica já, nenhum pólipo, nenhum nódulo, né? Que é os calos vocais. Então, ela tem que procurar um otorrino, fazer o exame e algumas dicas de dia a dia mesmo. De que como... tipo de exercício ela pode fazer para fortalecer essa corda vocal até então e amenizar mesmo esse quadro? E aí eu vou me incluir super contigo, tá, Cida? Eu e você e eu. Exercícios de relaxamento, né? Então, antes de começar a dar a aula, tem alguns exercícios de relaxamento, tem Isso que você falou é muito projeção. legal. Então, antes da gente começar a falar, até me coloco aqui nessa condição também, antes da gente começar a falar, a gente deve relaxar a corda vocal? Exatamente. E como é que a gente faz isso? Então, o ideal é que antes dela começar a expor a voz, né, com intensidade aumentada, ela tem que fazer alguns exercícios, mas aí volta na questão de fazer exercício corretamente, né? Tá, mas como são esses exercícios? Então, exercício de ressonância, né, que é avaliar como que o som está saindo, toda essa percepção. Exercício de vibração de língua. Vibração de língua, vamos lá. Então, vamos lá. Você vai ser minha modelo. Tá bom. Então, vibração de língua, primeiro sem som, depois com som. Tá. Isso ela pode fazer uns 2 minutos de vibração de língua. Vibração de lábio também é um exercício bem legal. Exercício de respiração, de inspiração e expiração devagar para Então, peraí, conscientizar. calma aí. Vibração de língua. O que eu faço? Exatamente. Em cima. Isso. Perfeito. 2 minutos, com som e sem som. Exatamente. E aí você vai variando do grave para o agudo e do agudo para o grave. Beleza, sem vibração tensão, de língua. tá? Você tem que fazer Sem isso... tensão, exatamente, gente. sem tensionar. Tem que bora fazer isso de tensionar uma tudo. forma natural. Porque se você tensiona, você está também já fazendo bambu. Beleza. Vibração de língua. Pro grave. Tá. Vibração de lábio também. Como é a vibração de lábio? Ih, esse lascou pra mim. Sim. Pode pôr a mão aqui que às vezes facilita. Aqui embaixo, ó. Embaixo. E daí também vai variando com som e sem som. Depois que você aprende, é gostoso. Eita, que mais? Dá para fazer exercícios de articulação também, então careta. Isso é muito importante. É isso, ó. Exatamente. Exercício de ressonância que eu falei, dá para fazer por 1 minuto. Qual é o da ressonância? Mananha, 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 mananha. Tá vendo que trabalha toda a ressonância que Gente, é muito engraçado que pra começa até a projetar dar a uma voz. coceirinha Exato. interna. Ah, tem um ponto, né? Pode hiperventilar. Tem algumas pessoas que têm alguma sensação de tontura quando faz isso. Então vamos fazer o seguinte, todos esses exercícios a gente vai colocar na página do Instagram. Exatamente. E também no site, no rs21.com.br, você vai lá no Mais Saudável, tá? No Programas Mais Saudável, você vai conseguir assistir esse programa na íntegra, porque aqui nosso tempo é curto. Mas vamos colocar todos esses exercícios, que isso é sensacional. André, vamos ajudar a Cida vamos lá. e vamos me Vamos ajudar lá. também, né? Pois é, Então olha. o que a gente faz aí para prevenir a rouquidão? Uma coisa também, doutora, quem não respira bem, entendeu? Fala só aqui, ó, aquela pessoa que não respira, Verdade. dá rouquidão, tá?
Produto de limpeza. Tem muita gente que tem rouquidão por causa de produtos de limpeza. Alergia, produto químico, né? Alergia, tá? Ventilador, você tem que limpar o ventilador. Ar-condicionado, você tem que limpar. Você pode limpar toda, esquece tudo que for produto de limpeza na sua casa. Usa isso aqui, que é barato e resolve antibactericida, antifugicida. Pode limpar tapete, pode limpar Tudo. sofá, limpar tudo, ó. E com cheirinho ainda. Cravo da Índia, um punhado de cravo da Índia, Tá. tá? Para dar cheirinho. Um punhadinho de canela. Canelinha e pau, Canela né? e pau. Tá. Um frasco de vinagre, aquele mais baratinho que você tem. O que a gente fala sempre aqui que vinagre é vida, gente. Vinagre é vida. Eu aprendi isso com o Limpar doutor Bactéria, tô aprendendo com você agora. Limpar a geladeira, limpar tudo. Maravilhoso. Tá? Ó, tampou, deixa aqui, que vai pegar aquele cheirinho, tá? Por 3 dias, depois limpa a casa inteira. Então tá? é facinho, gente, ó, um punhadinho de cravo da Índia, um punhadinho de canela em Canela. pau, certo? Certo. E um tubinho cheio aqui de vinagre branco. Sim. Colocou 3 dias tampadinho, você vai fazer a higiene da sua casa inteira. Inteira. Não vai te dar alergia, você não vai ter problema aí com rouquidão, porque a gente sabe mesmo e combate que as a bactérias. alergia, ela pode trazer essa rouquidão, né, doutor? São aquelas alterações da cavidade nasal, dos seios paranasais que eu comentei no início, que é decorrência da alergia, dos gripes e resfriados. O ar-condicionado Perfeito. também lavar cada 3 dias, né, doutor? Filtro e O tudo filtro, mais, lavar né? e limpar com isso aqui. Agora, André, vamos para uma receitinha vamos. legal para quem quer prevenir a rouquidão. Tá, esse aqui, ó, primeiro é para quem já está com rouquidão. Pra quem já está, então, já tá, está, gente? Tá? Então você vai pegar hortelã. O hortelã, ele junto com erva doce e maçã, fazer o chá, tomar 1 litro por dia, ele melhora o pH estomacal, é excelente para controlar a acidez estomacal e o refluxo. Ótimo. Tá, Então, e aí o simples. refluxo que a gente já falou, que é uma das Simples. causas para a rouquidão, E você vai barato. conseguir combater. Ó, para fazer gargarejo, hortelã, Ah, sálvia, pode ser Adoro. fresquinho, casca com semente de romã, maçã, uns pedacinhos de maçã, tá? Rodelinhas de gengibre, 2 rodelinhas. Não usa gengibre in natura Tá. para mascar, tá? dá Sempre uma ferver. fervedinha antes. Isso. E água fervente, que tá aqui, ó. Tá. Opa. Vou deixar aqui durante 20 minutos. Depois eu vou colocar uma colherinha de mel. Ai, que Por que o delícia. mel? Porque o mel, ele também é antibactericida, o mel, tá? E ele também, ele ajuda muito na rouquidão. Odé, esse aqui, a gente deve fazer o gargarejo ou a gente consome como chá? Não, para fazer gargarejo. 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 Então, gente, a mesma coisa. As receitas aqui desse mago da fitoterapia, que é o André Rezende, vão comer. estar também na nossa página do Instagram, @maissaudáveloficial. Se você quiser conversar com a gente também, pode mandar sua pergunta, tá? Ó, uma colher de mel, já com isso aqui, ó. Mara, incrível. Tá? Dá o tempo de a gente fazer o chazinho já? Daqui a pouco. Daqui a pouco? Segura que tem Então muita tá. coisa pra gente falar. Tá bem. Tá? Agora aqui, gente, ó, a gente quer falar um pouquinho sobre mitos e verdades, né? Porque muito se diz, por exemplo, essa questão do gargarejo. Será que a gente faz gargarejo? Eu escuto sempre, né? Ah, faz gargarejo com água morna e sal. É bom isso, água morna e sal, doutor? Gargarejo é muito bom para fazer. Eu acho que eu sou fã incondicional do gargarejo. O gargarejo basta você fazer com água morna. Já é suficiente no sentido de você limpar e hidratar toda aquela secreção que desce lá por trás da garganta. Perfeito. Né? Eu tenho uma certa reserva em falar, vamos fazer com sal. O ideal é que seria uma quantidade muito mínima e as pessoas muitas vezes Colocam muita coisa. Colocam muita coisa. E pode prejudicar. E pode prejudicar. Esse aí que o André acabou de fazer é maravilhoso, porque são só coisas legais, propriedades incríveis, nutricionais mesmo, pra gente ajudar aí a desinflamar e tudo Exato. mais. Então, esse gargarejo que o André acabou de ensinar vai estar na nossa página do Instagram, tá bom? Olha aqui, gente, outro mito e verdade que eu quero saber se funciona, tá? O pano com álcool enrolado na garganta. Pronto. Chegava em casa rouca, minha mãe dizia, pode colocar aí, gente, olha, uma fraldinha, enrola aqui no álcool e coloca. Será que dá certo? Será que não dá, doutor? O álcool ajuda a Ele rouquidão? ajuda no sentido de que ele tira a umidade, né? Então, e ele não deixa de aquecer a região, né? O pano há uma tendência a ficar um pouco mais em repouso vocal
junto com a inalação do álcool, que desidrata um pouco e com isso diminui o processo inflamatório das cordas vocais. Muito bom. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho mais. A gente vai aprender um chá aí para anti-rouquidão, posso chamar assim, André? Pode. Um chá anti-rouquidão, mais exercício com a doutora Giovana, e o doutor Ortorrino também está aqui para conversar com a gente. Eu vou e volto voando. Você não descola, tá?